O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou, Débora, sobre as negociações com o Irã durante uma reunião de gabinete na Casa Branca e afirmou que Teherã quer muito fechar um acordo, mas os Estados Unidos ainda não estão satisfeitos. Eu acho que eu já ouvi isso antes. Acho que eu já ouvi semana passada, retrasada, mês passado. Mas a gente vai ouvir de novo, porque ele falou de novo. Então, vamos ouvir o que disse pela última vez, agora mais recentemente, Donald Trump. And we have the strongest military anywhere in the world, as you know. You saw what we did with Venezuela. That worked out very quickly. And we're doing really equally as well with, but again, people don't want to write about it, with Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. Enquanto esse acordo não sai, a gente vai atualizar o que está acontecendo na guerra no Oriente Médio. A Casa Branca contestou a mídia estatal iraniana, que disse ter obtido um rascunho de um acordo para encerrar o conflito. Em um post nas redes sociais, um perfil do governo Trump disse que as publicações iranianas não são verdadeiras e o memorando divulgado é uma completa invenção. A publicação ainda afirma que ninguém deve acreditar no que a imprensa iraniana divulga. Segundo o suposto acordo divulgado pela mídia de Teherã, as forças americanas devem se retirar da região e os portos iranianos serão reabertos. Ao mesmo tempo, o Irã reabriria o Estreito de Hormuz para normalizar o tráfego marítimo comercial em até um mês. As publicações da mídia estatal não incluíram informações sobre o programa nuclear iraniano, principal ponto das discussões entre Washington e Teherã, Yuri. E como prometido, vou conversar novamente com o Fernando Nakagawa. Naka, mesmo com um alívio do mercado em relação a este possível acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, os analistas afirmam ser cedo demais para dar como encerrada a crise de energia que foi desencadeada pelo conflito. E aí a pergunta de sei lá quantos milhões de barris e alguns talvez bilhões de dólares, o combustível deve ficar caro por mais quanto tempo, Naka? Infelizmente, a gente está diante de uma situação que os economistas dizem que é aquela história que o preço sobe de elevador e desce de escada. Os alemães falam até que sobe como um foguete e desce como uma pluma, como uma pena. E é mais ou menos isso que deve acontecer. Se tudo der certo e a gente de fato tiver um acordo de paz, os economistas acham que a pressão e os preços do combustível na bomba para o consumidor ainda demoram um tempo para voltar ao considerado normal. Primeiro porque ainda há muita incerteza nesse processo, né? Então, quando os preços internacionais caem, você tem um repasse, mas ele não é imediato. Além disso, a infraestrutura de óleo e gás no Oriente Médio foi severamente atingida, inclusive em países que não têm nada a ver com a guerra. Por exemplo, Arábia Saudita, Emirados Árabes tiveram instalações atingidas durante o conflito. Isso reduz a capacidade desses países de produzir e, portanto, a oferta tende a ser menor, mesmo que a guerra acabasse agora e o Estreito de Hormuz ficasse completamente liberado. Esses países têm uma menor capacidade de gerar petróleo, gás e seus derivados. Então, a expectativa dos economistas é que a guerra botou uma inflação na economia mundial e ela não vai desaparecer rapidamente. Ou seja, teremos de conviver por mais tempo com preços pressionados e isso deve ter implicações do tipo: talvez o juro nos Estados Unidos possam subir. Essa é uma hipótese. E aqui no Brasil, talvez o ciclo de queda da taxa Selic que a gente está vivendo possa ser encerrado mais cedo, talvez até antes das eleições. Muitos economistas estão achando que antes das eleições já acaba o ciclo de queda do juro, para desespero do mundo político.